Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o nosso sexto artigo. Na verdade, não é um artigo, tá? É uma dissertação realizada pela Fabiana Frigo Souza, da Universidade de Santa Catarina, que tem como tema relação entre inovação e adoção de práticas modernas de contabilidade gerencial. Então é bem interessante, ela estudou alguns escritórios que fazem a adoção de práticas modernas, ou então se eles estão fazendo a adoção de práticas modernas voltada para a inovação. Lembrando que a gente está estudando vários temas, né, modernos, e com certeza vai ter relação entre a contabilidade online e contabilidade digital que a gente viu até agora, né, no curso. Então é bem bacana essa dissertação, é tipo um resuminho do que a gente já viu, porém ela usa uma prática muito complicada, uma metodologia muito complicada para fazer análise de dados, tá, pessoal? Então assim, eu não vou entrar muito a fundo em relação a isso, que ela usa algumas escalas, porém as perguntas vão ser em cima dos conceitos que a gente viu, tá? Mas é interessante vocês lerem. Sei que é muito extenso, são 134 páginas, então por isso que eu fiz poucas perguntas e pontuais também, que vocês nem precisam ler a dissertação inteira para isso. Porém, é interessante vocês lerem para vocês entenderem como que é uma estrutura até de dissertação, que é bem parecido com o do artigo, só que a dissertação era um pouco mais completa, tá? É uma dissertação nova, uma dissertação de 2017. Eu vou ler o resumo para vocês para a gente discutir e depois eu vou ler o exercício, tá? Que foi dado. Então vamos lá. Sobre o resumo. Evidências empíricas. Então o que é empirismo, né, gente? Empirismo é aquilo que é coletado por meio de experiências, tá bom? Então eu vou analisando o decorrer do dia, vendo aquela experiência, então eu tenho uma análise empírica daquilo que está acontecendo, né? E o pragmatismo é aquilo que foi teoricamente comprovado já, tá? Então, evidências empíricas indicam influência da contabilidade digital, que vai chamar de CIG ao decorrer da dissertação, tá? Sobre a inovação, facilitando ou criando barreiras para sua ocorrência. Em contrapartida, há indícios teóricos de que o nível de inovação de uma organização exerce influência sobre a contabilidade gerencial. Nesse sentido, o objetivo desse estudo consiste em verificar a relação entre inovação e adoção de práticas modernas de contabilidade gerencial em empresas beneficiadas por auxílio financeiro de órgãos de apoio ao desenvolvimento de inovações. Para isso, realizou uma pesquisa com abordagem quantitativa com a aplicação de questionários a uma população de 787 empresas que receberam auxílio financeiro para o desenvolvimento de inovações, obtendo-se uma amostra de 79 empresas. Então, olha para vocês verem, ele conseguiu somente 10% das respostas das empresas. Por isso que é muito difícil fazer dissertação e artigos, né, pessoal? Muitas pessoas aqui no Brasil não ajudam, não incentivam esse tipo de pesquisa, né? Os dados do levantamento foram submetidos à análise descritiva, para o agrupamento de clusters, análise fatorial exploratório e regressão logística. Aqui que eu falei para vocês que é um pouco complicado entender como que ele foi feito essas análises, tá, pessoal? Os resultados indicam, em relação à inovação, que as organizações estão mais envolvidas com as dimensões de compromisso com a inovação, ambiente físico e atuação em equipe, e adicionalmente que a maioria das organizações pesquisadas possuem características inovadoras moderadas. No que se refere à adoção de práticas de contabilidade gerencial, identificou-se a utilização com maior intensidade de práticas tradicionais de segundo estágio como ponto de equilíbrio, orçamento e análise da lucratividade do produto. Em relação às práticas modernas de contabilidade gerencial, identificou-se que as dimensões da inovação que influenciam sua adoção são pessoas, meio, ambiente e estrutura organizacional. Também se verificou a diferenciação nos níveis de intensidade de utilização das práticas entre agrupamentos de organizações de acordo com as características inovadoras, dando que as empresas mais inovadoras utilizam com maior intensidade a maioria das práticas modernas de contabilidade gerencial, inferindo-se que quanto maior as características inovadoras das organizações, mais elas tendem a utilizar práticas modernas de contabilidade gerencial. Então, só olhando o resumo, pessoal, dá para a gente entender que, lógico, que tem uma relação entre inovação e práticas modernas de contabilidade gerencial. Isso aí provavelmente é uma hipótese que com certeza foi aceita aqui na dissertação, tá? Porém, é interessante a gente observar
que ele não fala sobre conceitos de contabilidade online e contabilidade digital, né? Até que a hora que deixa eu ver se eu fiz as perguntas aqui. Então vamos lá. Ó. Diga qual é o problema da pesquisa e as hipóteses. Então vocês vão dar uma olhadinha ali na introdução, vocês já vão encontrar qual que é o problema dessa pesquisa e qual que é a hipótese dessa pesquisa, né? Lembrando que problema é aquilo que causou inquietação para a Fabiana, né? E as hipóteses são as respostas para essa pergunta do problema, né? Quais são os estágios evolutivos da contabilidade gerencial e, em sua opinião, qual a relação do quarto estágio com os conceitos que estamos vendo no curso de tópicos contemporâneos de contabilidade? Então, pessoal, se vocês pegarem o artigo aqui, ó, pessoal, então aqui, ó, estágios evolutivos e práticas de contabilidade gerencial, na página 47, ele fala lá, ó, estágio 1, o foco da gestão era a determinação de custos e no controle financeiro por meio de uso de orçamentos e tecnologias da contabilidade de custos. Nesse período, os produtos passavam por uma série de processos distintos, com uma tecnologia de produção simples, em processos principalmente manuais, permitindo a fácil identificação de custos e materiais de mão de obra. Aí passou o estágio 2, que é entre 50 e 65. O foco se dá no fornecimento de informações para o planejamento e controle gerencial por meio de análise de decisão e contabilidade por responsabilidade. Nesta fase, a contabilidade gerencial tinha como característica ser reativa, de modo a identificar os problemas advindos dos devidos ocorridos e as soluções. Já o estágio 3, de 65 a 85, a atenção concentrou-se na redução de desperdício dos recursos utilizados na empresa por meio da análise de processos de tecnologia e gerenciamento de custos. Esta fase foi marcada pelo aumento da concorrência global e de rápido desenvolvimento tecnológico, levando à necessidade de melhoria da eficiência do processo produtivo. Segundo o grande Iberian, este foi o momento em que a contabilidade gerencial passou da atividade de staff para fazer parte do processo de gestão, né? Lembrando que staff, como eu mostrei para vocês, né, ele fica fora da hierarquia da empresa, do organograma, porque é como um serviço terceirizado. Então aqui em 6585 ele já passou a fazer parte integral da empresa, né? Bem interessante. E o estágio 4, que é a partir de 85, o foco está na geração de valor por meio de uso efetivo de recursos, de tecnologias que examinam os direcionamentos de valor para o cliente e acionistas, e ainda de inovação organizacional. Nesta fase, houve um grande avanço em termos de manufatura e de processamento de informações, como o surgimento do e-commerce, trazendo mais ênfase à concorrência global. Que entra a parte, eu não vou falar porque é essa parte que eu quero que vocês discutam, né? É o estágio 4 aqui. Pessoal, perceba, só para vocês que estão fazendo um projeto de artigo, né? Tá vendo que tudo que ele falou, ele dá embasamento, tá vendo? Quem falou isso aqui foi IFAC, quem falou isso daqui foi esse cara, quem falou isso daqui foi esse cara, é a IFAC, e assim por diante, tá? Por quê? Porque ele coloca a opinião dele e ele embasa com aquilo que os órgãos falaram, tá? Bom, pessoal, então, bem interessantes esses estágios. Eu quero então que vocês comentam, né? Comentem os estágios, né? E falam sobre o quarto estágio, quais os conceitos que envolve ele nos tópicos contemporâneos que a gente viu até agora, né? E a última perguntinha, segundo o trecho tirado da conclusão, nesse sentido, a influência da inovação sobre a adoção das práticas de contabilidade gerencial mostrou-se presente entre as empresas analisadas, conforme a proposição evidenciada. Primeiro, ao verificar que determinadas dimensões de organizações inovadoras possuem relação significativa com a adoção de práticas modernas da contabilidade gerencial. Nessas dimensões, perceba-se maior preocupação das empresas com a motivação das empresas em propor ideias inovadoras em suas atividades cotidianas, bem como sua capacitação, que as organizações utilizam materiais reciclados e fazem acompanhamento do desperdício em seu processo produtivo e que a tomada de decisão é descentralizada, com estrutura organizacional formada por grupos multidisciplinares, né? Então eu quero que vocês comentem então sobre esse trecho aqui. Tá, pessoal? Bom, eu tenho uma coisa nova a propor para vocês, eu vou até colocar no portal. Essa coisa nova é o seguinte:
eu vou fazer reuniões online, individual, na verdade por grupo, os grupos do artigo, tá? Então o que eu vou propor? Eu vou colocar aí no portal, tá? A gente vai começar a fazer reuniões online, a gente vai fazer um teste, mas provavelmente vai dar certo, tá? E esse teste vai realizar no dia 29/4, ou seja, nesta quarta, ok? E como que vai funcionar essa reunião online? Vocês vão marcar comigo o horário que vocês querem que seja feita a reunião. Pessoal, como eu não tenho controle de ficar conversando com vocês, né, em sala de aula seria muito mais fácil a gente fazer isso, eu vou colocar no fórum, tá? Então esse tópico, e esse tópico ele vai ter assim, ó, tópico do 19/10, tópico do 19/30, tópico do dia, do dia não, 19:50, 20:10 e 20:30. O que é isso daqui? São os horários. Então, quem quiser o horário, quem responder primeiro já vai pegar o horário, tá? Então, o grupo que respondeu, eu quero o grupo meu, vai das 19:10. Então, você vai responder o tópico lá, grupo tal. Então, você vai colocar lá, grupo dos alunos, e vai colocar o nome dos alunos como resposta ao tópico, e aí a gente marca. Aí, no dia 29/4, às 7:10, ok? Eu vou colocar um link, enviar um link para vocês por mensagem. Então, um link enviado por mensagem aí no portal, mensagem particular, tá? Para os componentes do grupo. Vocês vão clicar e aí eu vou estar ao vivo para vocês no YouTube. A gente vai fazer esse teste, provavelmente vai dar certo, tá? Vou estar ao vivo e a gente vai começar a tirar as dúvidas do artigo. Tudo bem, pessoal? Então esse daí vai ser as nossas reuniõezinhas online, que provavelmente a gente vai até o decorrer do final aí do curso, tá? Pessoal, então tá bom, combinado. Muito obrigado, bons estudos e um abraço a todos.